Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Segunda-feira, 26 de julho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 16 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos hoje aqui que o Evangelho é bem curtinho, né? Tem dias que o Evangelho é um pouco longo, mas hoje estão ali pouquíssimas palavras do nosso Mestre Jesus, mas nessas poucas palavras tem um sentido imenso, tem um conteúdo que não tem fim. É uma imensidão de significado e de importância tão maravilhosa da sabedoria do nosso Mestre Jesus. Vejam só, ele disse a seus discípulos que felizes eram os discípulos que viram e ouviram. E muitos profetas e justos gostariam de ter ouvido e ver o que eles viram e ouviram. Ou seja, Jesus está se referindo aos profetas e homens justos antes de Jesus, que tiveram o privilégio de anunciar a vinda de Jesus. Anunciaram tantas coisas que aconteceu com a vinda do Messias, que é Jesus. E eles não tiveram esse privilégio de ver Jesus, de ouvir Jesus. E aqui Jesus se refere a eles, porque os discípulos de Jesus tiveram esse privilégio maravilhoso do Senhor os escolher para serem seus discípulos, para levar a palavra do Senhor adiante. E vejam só, Jesus está dizendo: felizes são vocês, porque vocês me viram e estão me ouvindo, enquanto que os outros não tiveram esse privilégio. Bem, é um conteúdo imenso e muito grande, e tem um significado muito importante. Porque, gente, vejam só, vamos nós agora, nos tempos atuais, nos colocar comparando, fazendo uma comparação lá com os profetas justos e homens justos que Jesus se referiu aqui na palavra. Nós também não tivemos o privilégio de ver e ouvir Jesus, assim como os discípulos e muitas outras pessoas daquela época. Mas nós temos o privilégio de ver Jesus, de ouvir Jesus. Como? Através da palavra, através da fé. Nós acreditando na palavra, tendo fé nas palavras de Deus, obedecendo seus mandamentos, escutando a palavra, colocando-a em prática, observando aquilo que Jesus nos fala, que Ele nos ensina, que Ele nos propõe, atendendo os chamados de Jesus. Então, também, isso para nós é um privilégio maravilhoso. Porque, vejam só, nós, quantos anos já se passaram desse relato? Mais de 2000 anos. E nós estamos aqui, vivenciando e aprendendo aquilo que Jesus nos deixou, que é a sua palavra que não tem fim. Ele disse que céu e terra passariam, mas as palavras dele não. As palavras de Deus, elas permanecem vivas
por todo sempre. E essas santas palavras, meus amados irmãos, é muito bonita, porque quando Jesus se refere aos profetas e homens sábios, homens que eram tementes na fé, que não tiveram esse privilégio de ver Jesus, conversar com Jesus. E aí Jesus diz aos apóstolos: felizes são vocês, vocês estão comigo, vocês me veem, vocês veem minha obra, eu vos ensino. Enquanto que os profetas e justos da época não, eles profetizaram aquilo que haveria de acontecer, que na verdade, conforme narra a palavra, tudo aquilo aconteceu, que o Messias viria, que nascia de uma Virgem Maria, e, enfim, todas aquelas narrativas que nós já sabemos, né, como aconteceu. E tantas outras coisas que os profetas pediram, que na verdade já era uma sabedoria dada por Deus para eles profetizarem o que viria no tempo futuro. E nós hoje, depois desses discípulos de Jesus, nós continuamos a levar a palavra de Deus. Nós temos a missão, a obrigação de levar a palavra de Deus adiante. Seja no seu lar, no trabalho, na rua, no trânsito, não importa onde você estiver. O que importa é você acreditar na palavra de Deus, colocá-la em prática e procurar viver a palavra de Deus segundo o que diz a própria palavra do Senhor. Amar uns aos outros, ser paciente, coerente, tolerante, tirar dentro da gente toda aquela hipocrisia, toda a maldade, todas aquelas coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, que é o pecado, né? A coisa ruim, tirar isso de nós. E que nós possamos viver em oração, sempre com o nosso coração contrito a Deus. Tudo aquilo que nós formos fazer, colocar em primeiro lugar, em primeiro plano, o nosso Deus amado. Um passo que nós for dar, vamos colocar Jesus adiante de tudo. Porque Ele está em nós, Ele vive em nós. O Senhor Jesus não morreu, Ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo e presente em cada um de nós. E Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa salvação. E toda condição que Jesus nos impõe, não é que Ele nos impõe, toda condição que Ele nos dá para ganharmos a salvação é observando as suas santas palavras, crendo no Santo Evangelho e levando a palavra de Deus adiante, falando da boa nova do Senhor, anunciando o Evangelho a toda criatura, lá no seu lar, na sua casa, com sua esposa, seus filhos, com seus amigos, onde quer que você esteja, o Senhor Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Ele é a verdadeira fonte de vida. Ele é a única razão de nossa vida. Ou seja, Ele é o tronco e nós somos os ramos. E sem Ele nós não podemos viver. E a palavra de Deus é fonte de alimentação, de libertação. E a palavra de Deus, todo aquele que crê e procura viver a palavra de Deus, a verdade os libertará. Amados irmãos, tenham todos uma excelente e maravilhosa semana, uma segunda-feira iluminada pelo nosso Pai Celeste, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça em todos nós. Amados irmãos, um abração para todos vocês e até a próxima.